Exatamente, você está na Fema FM curtindo a programação Melhor da Tarde, que diariamente traz para você aqui um momento especial onde a gente se informa sobre diversas temáticas, e o tema de hoje do nosso bate-papo Melhor da Tarde é sobre biorressonância. A gente vai trazer informações para você justamente nessa temática da saúde preventiva, de orientação para diagnósticos precoces, e a gente vai conversar, bater um papo com ele, que é fisioterapeuta, o Thiago Zamberlan. Ele vai trazer várias informações aqui pra gente, orientações pra saúde. Boa tarde, Thiago, bem-vindo aqui à nossa emissora, que prazer o nosso poder te receber aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvinte. Então, eu vou me apresentar aqui, sim, né, por favor, rapidamente. fica à vontade aí pro pessoal te conhecer melhor. A minha formação acadêmica é fisioterapia, né? Eu tô formado há 24 anos já na fisioterapia. Dentro da fisioterapia eu fiz algumas especializações como ortopedia, traumatologia, osteopatia, ozonioterapia, enfim, mas sempre me preocupei muito com a saúde, né? Sim. De uma forma geral comigo, né? Com o meu corpo, da minha esposa, dos meus filhos. E eu acabei indo a São Paulo fazer uma formação em biofísica, né? Que é física aplicada à saúde. A gente pode avaliar e tratar o corpo pela bioquímica ou pela biofísica, né? E dentro da biofísica eu me aprofundei na área da biorressonância, né? Que é um tipo de análise que eu já vou te contar como funciona, né? Fui convidado para trabalhar na França, né? Fui à França, fiquei alguns anos indo e vindo a França, Portugal, foi lugares que eu atendi durante algum tempo. Acabei indo estudar em Praga, na República Tcheca, né? Fiquei um tempo lá. Depois fui a Moscou, na Rússia, fiquei um tempo lá, estudando também. Uma empresa russa que fabrica equipamentos médicos, né? Dessa linha, me convidou para trabalhar com eles, e eu já trabalho há 10 anos com essa empresa, né, ajudando médicos e clínicas e profissionais da área da saúde a utilizar essa técnica para fazer esse processo de avaliação, né? Esse tipo de avaliação e tratamento, ele é muito importante para a gente trabalhar com medicina ou saúde preventiva, tá? Por quê? Né? O processo do adoecer, ele não ocorre da noite pro dia. Ninguém deita a cabeça no travesseiro para dormir saudável à noite e acorda outro dia de manhã com câncer. Isso não existe. Existe um processo do adoecer. Esse processo, depois de muito estudado, ele foi dividido em fases. São 6 fases, né? A 6ª fase, a última fase, é uma alteração tecidual. É um nódulo, um cisto, um tumor, uma mancha, uma úlcera, um pólipo. Essa é a última fase do processo patológico, uma alteração tecidual, tá? A saúde, do modo geral, né, foi criado um modelo de negócio aonde só se identifica, os exames tradicionais só identificam a patologia na fase 6. Você já está doente. E agora? E agora? O que você faz? Quanto se deixou de fazer? Né? Existem 5 fases antes, né, da alteração tecidual, que os exames tradicionais estão normais. Por isso que tem muita gente que tem uma série de queixas e vai fazer um check-up e não tem nada. Nossa, eu já rodei 8, 10 profissionais e ninguém descobre que eu tenho. Porque o que tu tem não está na última fase, não está na alteração tecidual ainda. E como é que começa o processo patológico? Com uma alteração do campo eletromagnético desse órgão. Todo órgão tem um campo eletromagnético. Uau. Tem um eletrocardiograma, tem um eletroencefalograma, tem eletroneuromiografia. Todo órgão tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético a gente mede em hertz, que é a unidade de medida de frequência. Isso. Então, cada órgão tem uma frequência média em hertz, tá? Esses equipamentos de biorressonância de tecnologia avançada, que os russos são pioneiros nisso, né, nesse tipo de tecnologia, ele faz um scanner no corpo, identifica que órgãos e sistemas estão com o campo eletromagnético fora de sintonia. Como se fosse uma rádio, aonde eu escuto a música, sei que música é, mas tá meio chiado. Sabe? Então o órgão pode ficar com esse campo eletromagnético, essa frequência fora de sintonia. Seria uma desinstabilidade do campo eletromagnético. O que causa isso? Agrotóxico, pesticida, herbicida, fungicida, corante, realçador de aroma, conservante. Tudo isso que está no dia a dia aí da gente, né? Radiação eletromagnética, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas, telefone celular, antena de transmissão.
estresse emocional, psicológico, tudo isso interfere no campo eletromagnético desse órgão. Tá? Então eu faço um scanner, identifico que órgãos e sistemas estão fora do padrão, o que está causando essa interferência e o que isso a médio e longo prazo pode vir a causar no teu corpo. E qual é, né? Qual é a importância disso, né? Que a gente consegue avaliar o corpo saudável e reequilibrar o corpo, porque toda doença, não importa qual ela seja, né? Ela é decorrente de um organismo em desequilíbrio, né? Não importa a pessoa que está em casa ouvindo, não importa se a pessoa tem problema circulatório, se a pessoa tem problema de pele, se a pessoa tem problema problema hormonal, não importa qual a doença só se instala em um organismo em desequilíbrio. E o objetivo desse tipo de técnica é identificar tudo que está desequilibrando o teu organismo. Tiago, pergunta então para ti, é um tipo de exame? Um exame como qualquer outro? É um exame que não é invasivo, né? Como que é o procedimento para as pessoas se visualizarem? Então, submetendo a ele. Então ele é um procedimento que tem o equipamento é uma CPU, como se fosse uma CPU de um computador, né? Ligado num computador, né? Essa CPU, ela é um mega banco de dados frequenciais, né? Dessa CPU saem cabos que eu conecto no corpo da pessoa, né? Uma placa, né? Uma placa que a pessoa coloca as duas mãos, um fone que a pessoa coloca que vai emitindo um sinal, e a CPU, essa máquina, vai mandando as frequências, vai passando pelo corpo da pessoa e ela vai retornando e fazendo uma leitura. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do rádio. Né? Se eu pegar um rádio daqueles antigos que eu vou girando o botão e ele vai indo por todas as rádios, se eu chegar e ligar aqui em Santa Rosa, eu vou girando ele, pegou aqui a 106.3, que é a FEMA, né? Pegou clean, pegou limpo, a rádio é daqui. Pegou lá 95.8. É uma rádio lá da Argentina, pegou mal. Tem uma que não pega nada. Então eu vou indo com esse rádio e eu vou indo. Tem coisas que eu pego bem, tem coisas que eu pego mal, tem coisas que eu não pego. Se eu desligar esse rádio, botar embaixo do braço e eu for para o Mato Grosso, se eu for para o Paraguai, se eu for para a Rússia, se eu for para os Estados Unidos, aonde eu ligar ele, eu vou girando aquela rodinha do rádio, ele vai pegando outras rádios. Então a máquina, o equipamento, ele tem todas as frequências, dependendo no corpo que eu conecto ela, ele tem coisas que vão pegar bem, tem coisas que vão pegar mal e tem coisas que não vão pegar. Isso ele passa para mim em gráfico e em coeficientes. Então eu sei se tem uma bactéria que está no teu corpo, se ela está viva e ativa, ou se ela só está viva e teu sistema imunológico está dando conta. Eu sei se você tem uma contaminação por um metal tóxico, por exemplo, um chumbo, um mercúrio, eu sei se esse metal tóxico está interferindo no teu metabolismo ou se não, dependendo do gráfico e do coeficiente. Então, dessa forma, a gente consegue com muita clareza identificar o que está acontecendo. E aí, qual é o próximo passo? Fazer uma limpeza. Sugere também algum tipo de tratamento? Sim. Esse laudo? É emitido um laudo? Sim, sempre um tratamento, né? Um tratamento. Primeiro passo, identificar o que está acontecendo. Segundo passo, né? Limpar. Terceiro passo, repor o que está faltando. E o que está faltando? São nutrientes. Né? Isso é uma coisa que aqui eu estou do meu lado aqui com o meu amigo Ari, né? Que é especialista em agronomia, em plantio saudável, sem agrotóxico, orgânicos, né? Hoje em dia os alimentos estão pobres disso. Tá? E o nosso corpo, quando a gente vai ingerindo produtos químicos, por exemplo, o chumbo. O chumbo é um metal tóxico. Pesadíssimo, né? Toda a tinta é a base de chumbo. Batom tem muito chumbo, por exemplo. Exato. Então você, mulher, você passa batom na boca. E aí você conversa com outro, toma um gole d'água, toma um café. Daqui a um pouco tu vai lá no banheiro e retoca esse batom. Esse batom evaporou? Não, tu comeu. Foi pro organismo. Tu comeu. E quantos batons você já comeu ao longo da vida?
né? É acumulativo no organismo. Então, né? o chumbo ele vai entrando no corpo e teu corpo começa assim, o que é isso? Eu preciso saber o que é isso para metabolizar e mandar para o lugar certo. Eu não sei o que é isso. Próximo passo, isso aqui se parece com o quê? Então o nosso corpo confunde muita coisa, ele assimila por mimetismo, o nosso corpo confunde o chumbo com o ferro. Tu começa a acumular chumbo e tu começa a ter dificuldade de absorver o ferro. Então tem muita mulher que tem o chumbo lá em cima, devido a tanta tinta de cabelo, esmalte, maquiagem, muita coisa com metal tóxico, né? E começa a ter dificuldade de absorver o ferro. Então é como se eu fosse pegar essa sala aqui e falar assim, ó, vamos comprar móveis novos para essa sala? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Tirar esses aqui, né? Exato. Senão eu não consigo botar uma mesa em cima da outra, uma cadeira em cima da outra. Então primeiro eu limpo, identifico o que eu não quero mais, tiro e depois eu compro outros, né? Então eu identifico o que o que não é do corpo, tenta limpar isso e recoloca o que está faltando. É simples assim, e desse jeito tu reequilibra o organismo e nenhuma doença fica num organismo equilibrado. Maravilha, olha só, o professor Tiago Zamberlan, tu viu a didática dele aqui, né? De uma forma muito clara, figurativa, explicando, né, pra gente, falando um pouco sobre essa técnica que é realmente, de fato, bem, né, revolucionária, vamos dizer assim, a biorressonância. Tiago, eu quero ainda que tu fale pra gente, né, sobre o público, né? Qual é o público-alvo? Quem que pode se submeter a esse tipo de avaliação? Qualquer pessoa, né? Os russos, né? Eles criaram essa tecnologia para fins militares, né? Eu como eu te falei no início, eu estive na Rússia, estudei lá. Os donos da empresa, nessa empresa chamada Alphamed, eles são ex-militares, e essa tecnologia foi criada para fins militares, né? Quando acabou a União Soviética, eles foram dispensados e eles resolveram transformar isso em equipamentos para avaliar o corpo humano. E o objetivo deles no início era colocar um equipamento desse em cada escola, para ir monitorando as crianças desde sempre, para serem adultos saudáveis, para ser uma nação saudável e forte. Então qualquer pessoa que tenha interesse em se manter saudável pode fazer isso, sem problema nenhum. Maravilha. E hoje à noite, então, vai ter um momento especial para quem tem interesse nessa temática. Como é que tá se preparando para hoje à noite? Fala um pouco pra gente desse momento, que tu vai poder compartilhar, né, com um público expressivo aí esse conhecimento. A gente está num momento assim que a grande maioria das pessoas não sabe, não conhece esse assunto, né? Esse assunto é uma coisa, vamos botar entre aspas, novo, né? Então as pessoas, inclusive eu no passado, né? As pessoas consomem produtos achando que são saudáveis e achando que não vai ter interferência na saúde, né? Então a gente está num processo de educação e de aprendizagem, né? Eu não sou contra, né, os métodos tradicionais. Numa urgência, assim, né? Por exemplo, se eu tô com um filho meu com dor de garganta, com febre, algo assim, eu vou dar um medicamento, com certeza. Agora, quando a pessoa tem um problema crônico, né? Isso é um desequilíbrio. A pessoa tem que reequilibrar o organismo, senão você vira dependente, né? E a maioria das pessoas vai empilhando medicamentos, né? Exato. A pessoa está com um problema, é prescrito uma medicação, a pessoa mantém o mesmo estilo de vida e esse medicamento é um efeito colateral e vai tomando outro. Tem pessoas que tomam 20, 25 tipos de medicamento e tu pergunta para ela, tá bem? Não. Cada dia tem uma coisa nova, né? Exato. Então ela é mantida um doente controlado, né? Não cura e não morre, né? Exato. É um doente controlado. Então quem tem interesse, né, em ter uma qualidade de vida, né, e uma longevidade com uma qualidade, é interessante, pelo menos, para ter consciência, né, do que pode fazer e o que fazer, né, para viver nesse mundo moderno, né?
como se reequilibrar de novo, né? Maravilha. Então, o Ari, o assessor aqui, o Ari, já está passando aqui a agenda do Tiago Zamberlan. Vai estar, então, amanhã aqui em Santa Rosa, às 8 da manhã, na Fundação de Saúde, compartilhando esse conhecimento tão relevante sobre saúde preventiva, e também durante o dia, para quem desejar, né, ter essa orientação, ele vai estar à disposição. Então, amanhã, sexta-feira, aqui em Santa Rosa, Tiago Zamberlan, que, olha, muito obrigada. Eu quero te agradecer imensamente, assim, por se dispor, vir até aqui, compartilhar com o nosso público um conteúdo, assim, de tamanha relevância, tá? E te deixo à vontade aí para acrescentar algo, reforçar, quem sabe até o convite para a noite de hoje. Não sei se tem lugar ainda para quem tem interesse em participar. Então, tem a palestra com o Tiago hoje à noite aqui em Santa Rosa, mas, Tiago, fica à vontade aí para finalizar e dizer um até breve, porque tu vai voltar, com certeza. Não, com certeza, né? Eu tenho pai, mãe, irmã. Eu digo voltar aqui na Rádio Pema. Claro, com certeza. Com certeza, né? Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de poder falar um pouco, né, sobre esse assunto, e aposto que as pessoas em casa, né, também despertam o interesse, né? Tem gente que também tem esse sentimento assim de não, mas não pode, eu não era assim, né? Por que eu tenho que ficar dependente dessa medicação, enfim, né? A pessoa ter a vontade de dormir melhor, de acordar melhor, de aproveitar melhor os filhos, os netos, né? Qualidade, né? Qualidade de vida, né? É isso que a gente busca, né? Sim, nas redes sociais tem conteúdo? Tenho, eu não sou... Não é muito não, eu tenho um Instagram profissional, né? Que é Tiago Zamberlan, fisioterapeuta, né? Vou acessar. E como eu sou fisioterapeuta há bastante tempo, né? Eu tento, né, incorporar no meu dia a dia de fisioterapeuta tradicional, eu incorporo a ozonioterapia, né, a biorressonância, né? Atualmente eu atendi alguns atletas aí profissionais que fazem tratamento com cannabis medicinal, né? Principalmente o CBD, né? Que é um anti-inflamatório muito potente, né? Tá presente em várias plantas como óleo de copaíba, pimenta, todas essas plantas anti-inflamatórias têm CBD, né? Então, utilizo na fisioterapia junto com ozônio, pomadas, cremes de CBD, né? Junto com laser, com ultrassom, né? Pro fisioterapeuta aí tradicional que quer fazer algo diferente, né? Tem um resultado muito legal também. Então, sempre tentando buscar algo natural, né? Para reequilibrar o organismo, né? Porque a natureza, ela nos dá todos os elementos aí que a gente precisa para manter a vida mais saudável. Sem dúvida alguma, é só a gente buscar o conhecimento para poder lançar mão de toda essa riqueza que a natureza nos oferece, e com certeza procurar orientação profissional de pessoas que estudam, que têm o que somar nessa busca por saúde. E é por isso então que a gente está indo nessa, né? Poderíamos ficar aqui mais tempo, mas o Melhor da Tarde encerra por enquanto aqui o seu momento entrevista de hoje. Eu quero convidar você aí a vir para cá, continue, sintonize, se conecte com a gente. Você está na emissora não posso encerrar aqui sem agradecer o Ari. O Ari vai retornar aqui oportunamente para bater um papo com a gente. A gente aproveitou aqui o tempo com o Tiago Zamberlan, a quem a gente agradece. Até uma próxima, Tiago. Até. Vamos dar um tchauzinho aqui então pro pessoal das redes sociais. Tchau, tchau para você que tá aí com a gente, e continue por aqui curtindo música no seu rádio.